quais são os piores investimentos de 2020? Primeiro eu queria saber se você já investe, coloca aqui embaixo nos comentários onde você investe. Se você tem dinheiro guardado, coloca onde você tem o dinheiro guardado. E, enfim, só isso. Se você tem dinheiro guardado, aonde está o dinheiro guardado? E se você já investe, aonde que está investido? Só para eu saber. O primeiro pior investimento de 2020, eu trouxe o ano de 2020, mas, cara, se você for ver nos últimos anos também, todos que eu vou listar aqui são os piores, tá? Então, o tema desse podcast não precisa nem ser em 2020, pode ser os piores investimentos, tá? Então, basicamente isso. E o primeiro pior investimento, vamos começar a entrar aqui. Eu vou falar desses piores e eu vou falar qual eu já tive, tá? Porque eu acredito muito que a minha vulnerabilidade seja a tua força. O que isso quer dizer? Não adianta eu só contar a vitória aqui. Né? Chegar aqui, já estou com patrimônio blindado, tenho minha independência financeira, hoje eu ajudo mais de 1.700 alunos a atingir a independência financeira, blá, blá, blá. Beleza, isso tudo é real. Só que isso daí já é o meu palco. E os bastidores? O que aconteceu por trás para eu chegar até isso? Né? Então, acredito que foram os tropeços que me permitiram conseguir dar o próximo passo, o próximo passo e o próximo passo. Primeira coisa, o primeiro pior investimento é a caderneta de poupança, tá? Acredito que não é novidade para ninguém. Eu já tive poupança por 15 anos da minha vida. 15 anos. Comecei a deixar o dinheiro na poupança com 13 anos de idade, tá? Eu jogava futebol, uma divisão de base, um clube aqui no Rio de Janeiro, e eu recebi uma ajuda de custo, que se eu não me engano era de R$ 190. Na época era 13 anos de idade, dinheiro pra caramba. E aí eu fui com a minha mãe abrir uma conta poupança. Aí naquele momento eu entendi que a poupança, né? Alguém colocou aí porque sempre aprendi assim. Eu também aprendi que a poupança era o lugar onde sobrava dinheiro, tinha que colocar lá. Quando sobrava, né? Às vezes eu não sobrava, enfim. Então, ali eu comecei a dar os primeiros passos, né? Na época eu nem imaginava que eu investia, né? Eu não tinha esse pensamento de investidor. Mas eu já sabia que tinha que deixar na poupança o dinheiro que sobrava, né? E aí eu fui, geração para geração, virando. Comecei a estagiar, depois trabalhar. E aí onde colocava o dinheiro? Na poupança. Então eu entrava num ciclo chamado ciclo do poupador. Eu conseguia sempre poupar dinheiro, tá? Mesmo que às vezes não sobrava, mas eu ia lá e colocava alguma coisa. Nem que fosse R$ 10. Eu sempre tive uma disciplina de querer me pagar, né? E aí eu entrei, poupava e gastava dinheiro depois. Poupava, trocava de carro. Poupava, trocava de celular. E aí eu entrei num ciclo chamado ciclo do poupador, que é o que eu tô com a camisa aqui. Ó. Por que ciclo do poupador? Porque eu poupava, depois eu gastava o dinheiro, zerava, voltava. Poupava, zerava. Poupava, ou quase zerava, e por aí ia. E aí eu comecei a perceber que se eu continuasse nesse ciclo, eu ia ter, cara, depois, sei lá, de 35 anos, eu ia ter um carro popular do ano, eu ia ter um iPhone 46 e mais nada. Por quê? Porque eu poupava e gastava. Então, eu só trabalhava para trocar de carro e trocar de celular. E aí começou a não fazer sentido para mim. Eu trabalhava pra caramba e aí eu acabava não vendo a cor do dinheiro depois de um tempo. E aquilo me frustrava demais. E aí, beleza. Por falta de conhecimento, eu deixava na poupança. Né? E aí, por que a poupança é ruim? Né? A gente fala que a poupança é ruim, eu bato muito na poupança, mas por que ela é ruim? Você já parou para pensar nisso? Só porque eu estou falando que está ruim? E aí vem um ponto importante. Sempre questione, tá? Se você está aqui nessa live, eu falo alguma coisa, pergunta, porra, mas por quê? Questiona o porquê. Não só acredita que tudo é verdade, porque nem tudo é verdade, né? Então isso para tudo na tua vida. Seja um questionador, que você vai ser uma pessoa de sucesso. Poupança é ruim por quê? Primeira coisa, a nova poupança, né, ela rende 70% da taxa Selic. O que é a nossa taxa Selic? É a nossa taxa básica de juros da nossa economia. Tudo gira em torno da taxa Selic.
Então, ela é como se fosse uma referência, não só para o mercado financeiro, mas para a nossa economia no país. O que isso quer dizer? Que a poupança ela está me pagando 30% a menos do que a nossa taxa básica de juros, porque ela está pagando só 70% da Selic. Quando a taxa Selic está maior do que 8,5%. Né? Quando a taxa Selic está menor que 8,5%, ela me paga 0,6%. Ou seja, a taxa Selic sempre vai estar acima da poupança. Então, a nossa taxa básica de juros sempre vai estar acima da poupança. E outra. Ah, beleza, Renan. Então, pô, se a minha taxa básica de juros está maior que a poupança, já não faz sentido. Mas se fosse só isso, estava menos ruim. Mas uma coisa muito ruim é a poupança, em muitos anos, ela perde para a inflação. Tá? Inflação, acredito que todo mundo saiba, que é o poder de compra que eu tenho. Então, imagina o seguinte: se um ano atrás eu tinha R$ 1 e eu comprava 5 pãezinhos com R$ 1 na padaria. Se eu peguei aquele mesmo R$ 1, botei na poupança, um ano depois, quando eu for na padaria, eu vou ver que o dinheiro trabalhou para mim na poupança, né? Isso daí é uma falsa ilusão que a gente tem, por quê? Eu costumo dizer que é a pegadinha da poupança. A gente olha lá, vê o dinheiro crescendo, não vê? Quem tem dinheiro na poupança vê. Pouquinho, mas vê crescendo. E aí, quando eu falo assim, que você perde dinheiro na poupança, as pessoas, não, o meu não está negativo. Não está negativo não quer dizer que você não esteja deixando de ganhar. Não quer dizer que você esteja perdendo. Por quê? Imagina que eu botei R$ 1, aí eu tirei R$ 1 lá da poupança, um ano depois eu tiro R$ 1 e o rendimento. E aí o rendimento, digamos que dê R$ 1,01, só para a gente entender. Aí eu pego R$ 1,01, vou lá comprar os mesmos 5 pãezinhos de um ano atrás. Aí eu chego na padaria, ó, tá aqui, R$ 1,01. Aí a pessoa fala, tá bom, 5 pãezinhos é R$ 1,02. Aí você, opa, então quer dizer que eu tenho que tirar mais R$ 1 do meu bolso para completar o dinheiro que um ano atrás aquele R$ 1 comprava mesmo 5 pãezinhos. Então isso é perder para a inflação. É mesmo você ver o teu dinheiro crescer, mas ele não compra as mesmas coisas que você comprava antes. Então quando as pessoas falam, o meu imóvel eu vendi e botei na poupança. Depois eu não consegui nem comprar o mesmo imóvel. Por quê? Perdeu para a inflação. Desvalorizou o teu dinheiro. Então, por isso que a poupança é um dos piores investimentos, porque ele dá uma falsa sensação de crescimento, tá? Mas você acaba, quando você olha, está perdendo para a inflação. E aí é um grande problema, porque você não conseguir comprar as mesmas coisas que você comprava tempos atrás é um baita de um problema, né? E o dinheiro está diluindo. Eu acredito que a poupança é até pior do que você ver o teu dinheiro negativo em outros investimentos. Porque quando você vê negativo, você arruma uma solução. Você se mexe, você fica incomodado. A poupança não, você está vendo crescer, tá tranquilo. Eu lembro que eu tenho uma amiga que quando eu comecei a investir, eu falei, a poupança tá ruim, né? Ela, não, o meu rende bem, tá sempre positivo. Lembra-me de uma coisa, tá positivo não quer dizer que você está ganhando dinheiro. Estar positivo não quer dizer que você está ganhando dinheiro. Lembra dessa, tá? E aí vem um grande ponto. Tá bom, Renan. Então, só isso que é o ruim da poupança? Não. Outro ponto, a poupança, ela só rende, o dinheiro só trabalha para você depois de 30 dias, que eles chamam da data de aniversário. Depois que completa 30 dias, que a poupança começa a render dinheiro para você. O que isso quer dizer? Se eu pegar um dinheiro e colocar na poupança hoje, e eu tirar daqui a 29 dias, é a mesma coisa que eu tivesse deixado o dinheiro embaixo do colchão. Exatamente, porque não vai render nada. Então as pessoas acham que, não, eu tenho liquidez da poupança. E de fato você tem. O que é liquidez? É a facilidade que você tem de tirar o dinheiro para você. Então, a qualquer momento, você pode ir lá e tirar o dinheiro. Só que não quer dizer que você vai tirar com rendimento. Porque se não tiver completado 30 dias, você não vai pegar o rendimento. Simples assim. Então, imagina todos os dias o dinheiro trabalhando para você. E não só uma vez por mês. Isso a longo prazo, uma vez que você entra no mundo do investimento, vê trabalhando todos os dias o dinheiro, cara, é só alegria. Então, esse é um outro detalhe. Por que a poupança é um investimento ruim? Porque ele não rende todos os dias. E aqui vem um grande quebra de padrão. Eu até trouxe ele como investimento porque a maioria das pessoas acham que é um investimento. Mas, na real, poupança não é investimento. Poupança, né, na época que foi criada a poupança, ela foi criada com o objetivo de ser uma poupança, né? Só a pessoa guardar dinheiro. Por isso o nome, caderneta de poupança, entendeu?
Então não é para você investir, porque senão seria caderneta de investimento. Sacou a parada? Tipo, não é para investir. Já fizeram só para você deixar o teu dinheiro. Ponto final. Então, você que tem dinheiro na poupança, não precisa se desesperar assistindo essa live agora. Eu vou tirar o dinheiro todo, ferrou e tal, já era. Não precisa. Espera, porque você está aprendendo como dar os primeiros passos. Quais são os teus próximos 20 metros? Lembra disso. Você não precisa ver a tua pista toda. Você só precisa caminhar e ver os próximos 20 metros. Que conforme você vai caminhando, você vê os teus próximos e os próximos e os próximos 20 metros. Então não toma nenhuma decisão precipitada sem conhecimento. Você está começando a ter clareza. Nossa, poupança, eu sabia que era ruim, só não sabia que era tanto ruim, tão ruim assim. Tá tudo bem. Clareza é poder, já teve essa clareza. Então, primeiro investimento, o pior investimento, o primeiro pior investimento, né? É a poupança. Vamos para o segundo investimento, né? O segundo pior investimento. Qual que é esse segundo pior investimento? Ó, primeiro eu falei que eu já tive, né? Eu vou falar o segundo, que eu já tive também. Previdência privada. Lembra o seguinte, previdência privada dos bancos tradicionais, tá bom? Ah, Renan, todos são ruins? Não. Mas se você é um cliente normal, ou até mesmo personalizado e tem menos de 1 milhão, é ruim. Grande chance de ser ruim. Claro, você precisa analisar, porque eu sempre falo que depende de cada caso. Mas vamos dizer que 98% dos investimentos que eu já analisei, que os gerentes dos bancos recomendam, como eu caí nessa também, estavam uma bosta. Literalmente isso. Tá? Os meus alunos, quando eles começam a saber analisar esses investimentos, eles ficam pé da vida. Porque eles acham. É o mesmo sentimento que eu tive, né? De frustração, de você não saber tá no controle da tua vida financeira, não saber nem o que está acontecendo ali. E aí você vê que às vezes está até perdendo para a poupança. Então, se a poupança é um dos piores investimentos e eu perco para a poupança em alguns meses, o que acontece? Porra, pior dos piores é foda. É complicado. Então, mas lembra, tem previdências privadas boas? Tem. Tá, mas não são dentro dos bancos tradicionais. Tem que ir para outros meios. A gente vai falar de outros tipos de investimento de previdência privada, mais para frente eu quero só te alertar por que é ruim. Então, como é que você vê se está ruim ou não a tua? Você vê lá o rendimento dos últimos 12 meses da tua previdência privada. Você dá uma olhada na lâmina da tua previdência privada. O que é a lâmina? Se você não sabe, você pede para o teu gerente que ele te passe. É basicamente as informações da tua previdência privada. Lá vai conter qual é o CNPJ do fundo, quantos milhões tem naquele fundo, qual é o benchmark, ou seja, onde eles investem aquele fundo aquela previdência, né? Que a previdência privada nada mais é do que um fundo onde tem um gestor que gerencia aquele dinheiro, tá? Mas é uma previdência privada porque é pela SUSEP. Mas, e aí, qual que é a grande sacada da parada, né? Quando você olhar lá a rentabilidade dos últimos 12 meses, tem sempre assim, o fundo ou a previdência, e embaixo o benchmark, normalmente é o CDI. Se ele tiver menor do que o CDI, tá ruim. Por quê? O CDI ele é muito próximo à taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros. Então, quando ele não está nem na taxa básica de juros, tá ruim. Então, é como se fosse uma linha de referência para você. Tudo acima disso tá ok. Tudo abaixo disso tá horrível. Ponto. Aí, igual a isso, em alguns casos tá bom, em alguns casos tá ruim. E aí depende do teu objetivo, do prazo que você quer estipular, tá? Mas você precisa entender agora, se você quiser dar uma olhada na tua previdência, você pode olhar e ver lá esse detalhe que eu falei para vocês. Vamos lá, então, previdência privada, desde que seja do banco tradicional, tá? Se for de outro lugar, pode ser que seja boa ou não, você tem que saber analisar para entender direitinho, beleza? Só deixando claro, por quê? Às vezes eu falo, previdência privada é ruim, porque, foi ruim mesmo. E tem muita gente que só vende previdência privada. Mas se você tiver trabalhar em empresas que são focadas nisso, por exemplo, existem algumas empresas bem legais que é a Mongeral, deixa eu ver mais o que, a própria Sul América, né? Tem a Icatu, que são empresas focadas, né? O core business delas é a previdência privada, além de outros investimentos, mas a previdência privada em si. Então, o que eu estou falando aqui dessas empresas, pode ter ruim também, como pode ter boa, mas a maioria é melhor, muito melhor do que aquelas previdências dos bancos tradicionais. Tá? Então, dos bancos tradicionais, cara, vai estar, grande chance de estar muito ruim. Tá bom? Próximo, investimento muito ruim, né? Então, previdência privada também, eu já tive, tá? Poupança, previdência privada eu já tive. Próximo, vou falar aqui uma outra que eu não tive, mas eu vou falar, que é muito ruim, tá? Minha mãe já teve, enfim. Que são os títulos de capitalização. Alguém tem título de capitalização aí? Então, se liga nessa. Título de capitalização não é investimento. Não é investimento.
Título de capitalização é você deixar o teu dinheiro com uma expectativa de concorrer a um sorteio e que dificilmente você vai ganhar. Então, assim, se você quer ir para jogos de azar, você tem mais chance de ganhar dinheiro na loteria do que em título de capitalização, tá bom? Então é o que eu falo, se você quer jogar, vai para jogo. Mas se você quer investir, investe. Mas título de capitalização não é. E assim, cara, muita gente tem, por quê? Porque é o que os gerentes dos bancos, não vou falar empurram, porque a gente aceita mesmo que falta conhecimento, a responsabilidade é nossa. Mas é o que recomendam pra gente e a gente vai lá e aceita, tá? Então, cara, não é um bom negócio de jeito nenhum. Você não vai ter resultados bacanas, tá? Ah, Renan, eu tenho um título de capitalização agora. Eu arranco tudo? Depende, dá uma olhada lá. Mas, normalmente, às vezes, você ganha mais dinheiro tirando do que mantendo até. Então, isso aí é só uma coisa que eles colocam para você se assustar. Mas, velho, não vale a pena, não faz sentido, tá? Então, ó, título de capitalização não é investimento, tá? Vou falar o quarto. O quarto tipo ruim, que eu já tive também, é ter caído em pirâmide financeira. Sim, eu já caí, tá? E 2 vezes. Olha que louco. Porra, Ana, você é um cara tão inteligente, você caiu 2 vezes em pirâmide financeira? Sim. A primeira eu não sabia nem o que era pirâmide financeira. Eu era, tipo, adolescente, queria mesmo aquela vontade de dinheiro rápido e fácil, né? Parecer dinheiro fácil. Enfim, só fui. E aí depois, cara, tipo, tem acho que uns 2 ou 3, não, 3 ou 4 anos. O tempo tá passando tão rápido que eu não tinha minha empresa ainda, mas tinha uns 4 anos então, mais ou menos, que eu caí. E eu já investia. E a parada, qual que é a grande sacada? Quando te prometem rentabilidades absurdas no dia e com garantia, começa a ficar com o pé atrás. Por que isso, Renan? Pô, pensa comigo. Eu falar para você assim, ó, eu vou te garantir uma rentabilidade de 2,5% ao dia. Eu já ouvi até gente falando 6% ao dia. Ao dia. Ao dia. Hoje, você tem uma ideia, a taxa Selic está 2% ao ano. A nossa taxa básica de juros. Então, pô, se a pessoa te garante dar 2,5% ao dia, cara, é impossível. Uma hora essa parada quebra. Por quê? Porque dá para você ter 2,5% de rentabilidade ao dia? Dá. Quando você começar a diversificar seus investimentos. Depois que você se proteger, diversificar para fazer alavancagem, dá até mais do que isso. Só que não tenho garantia de ser todo dia. Vai ter um dia que eu vou ter lá, talvez, 10% no dia. No outro dia eu posso cair 8%. No outro dia eu ficar 0 a 0, entendeu? Então eu não consigo te garantir, e ninguém garante, nem o cara mais pica das galáxias, o cara mais especialista do mundo em investimento, ele vai falar, eu te garanto que todo dia eu vou te dar 2,5%. Primeiro que para ele te dar 2,5%, ele tem que tirar a parte dele, então ele já tem que lucrar mais. Então como que essa parada é sustentável? Então já começa a dar um problema. E aí aquele lance, ó, você não precisa nem trazer ninguém. Você pode só entrar como investidor. Foi assim que eu caí na segunda, porque eu falei, não, cara, essa parada de pirâmide aí que tem que trazer gente para ganhar dinheiro. Não, esse você não precisa trazer gente. É um negócio novo que é Bitcoin e tal, e você vem naquilo outro, ganha em Bitcoin. E na época eu nem sabia o que era Bitcoin. E assim, eu acredito que quando a gente começa a entender um pouco mais, até os erros nos ajudam. E como assim até os erros nos ajudam? Porque esse erro me ajudou a estudar sobre Bitcoin e eu ganho um bom dinheiro em Bitcoin depois, na valorização do Bitcoin. Um bom dinheiro mesmo, né? Então, assim, acredito que tem mais porque vem pro bem. Só que, porra, se eu tô te falando aqui que a parada é ruim, que quando tiver esse tipo de, ó, como é que era o nome? Até várias já caíram aí, né? Tudo que tem aí, eu vou te pagar em Bitcoin 2,5% ao dia, e a mineração não sei das contas e tal, velho, dá para você investir em Bitcoin direto. Então você não precisa fazer essa ponte. Mas é investir em Bitcoin, assim como você investe em dólar, é uma moeda. Não é tipo, você traz isso, eu consigo ter um robozinho que faz não sei quanto, vai te pagar mais. Uma hora essa porra vai quebrar, tá? Uma hora quebra. Então, eu caí em pirâmide financeira, tá? E cuidado, porque tem muita gente que confunde pirâmide financeira com marketing multinível. Por quê? De tantas empresas se disfarçarem disso, de não, traz alguém que você ganha dinheiro, porque é um modelo de negócio de um marketing multinível, as pessoas têm um preconceito com marketing multinível, tá? Eu falo isso porque eu já dei várias palestras em várias empresas de marketing multinível que são sérias, tá? Que tem um negócio sustentável,
e que acaba, as pessoas às vezes ficam meio receosas porque vê um monte de pirâmide financeira, acha que é a mesma coisa. Então, eu não faço parte de nenhum marketing multinível, tá? Só tô falando porque acho que clareza é poder para todo mundo. Então, assim, e por que você não participa desse negócio você acha que é bom? Porque eu prefiro atuar em várias empresas ao mesmo tempo, como palestra, como instrutor, treinador, tá bom? Só por isso. Mas, enfim, caí nessa daí também. Então, cuidado para você não cair, tá? Nesse tipo de pirâmide financeira. Cuidado para você não cair nessa promessa de ganho fácil. Não existe almoço grátis na vida, galera. Não existe. Não existe. Até quando você mora com teus pais, não tem almoço grátis, cara. Tua mãe vai falar, vai lavar esse banheiro, vai fazer não sei o quê. Então, assim, hoje você vê nada de graça, velho. Não existe almoço grátis. Nada na vida. Tipo, porra, tudo tem um porquê, tá? Você pode falar, Renan, mas você tá fazendo live de graça. Sim, eu faço live de graça. Mas você sabe que eu tenho uma empresa, que eu ensino a investir, que eu tenho um treinamento. Quer dizer que eu estou vendendo agora? Não, mas você sabe. Agora, é mais chance de você entender que você precisa disso, que eu posso te ajudar, e depois, se fizer sentido você comprar, do que eu não te apresentar isso. Você nem ter a clareza que você precisava. Só que, uma vez que você entende isso, você não desaprende mais. Então, nada é de graça, galera. Nada é de graça. Você está aqui, você pode assistir só as lives? Pode. Você vai ter um teto de evolução. E tá tudo bem, se para você estiver tudo bem. Entendeu? Então, o que eu tô falando para você, transparência e clareza sempre é a melhor coisa para você continuar no teu caminho. Agora eu vou falar o quarto. O quarto não, o quinto e o último, que é um plus, é um bônus. Né? O Leandro até colocou ali no chat do YouTube. Mas um plus, qual que é? Esse é um dos piores, e que talvez, quando você precisar resgatar esse investimento, você não tenha ele. Olha que louco. E qual é esse investimento? A Previdência Social. Então, o teu INSS, exatamente. Por que eu falo isso? Quer dizer que Renan, pô, tu tá falando que não é para pagar INSS? Não, de forma nenhuma. O que eu tô falando é que você não pode contar só com ele como teu único investimento para tua aposentadoria. Eu sempre falo para meus alunos que o teu INSS vai ser para botar gasolina no teu carro, se você aplicar o método direitinho. Porque, sem brincadeira, daqui a 30, 35 anos, cara, se você aplicar direitinho, você é um milionário. Não tem como. Não tem como. Qualquer pessoa, cara. Por que então a maioria das pessoas não são milionárias? Porque as pessoas param no meio do caminho. Às vezes elas sabem o que tem que fazer. E uma coisa é certa, o sucesso deixa a pista. O sucesso deixa a pista. Se você vê todas as pessoas que você admira, que são milionárias, que têm sucesso, se você seguir o rastro dela, você tem resultado. Agora, se você não quiser seguir e achar que você sabe o caminho, não vai rolar. Quer ver? Quantas vezes vocês já ouviram as pessoas que você vê live, ou quem você admira que segue, falando assim, cara, o melhor investimento é o teu conhecimento. Então, assim, e por que você não se educou financeiramente até hoje? Por que você não aprendeu a investir até hoje? Por que você não está estudando alguma coisa que vai te gerar mais fontes de renda? Entende o que eu quero dizer? As pessoas, elas sabem o que tem que ser feito, mas elas não fazem. Por que eu faço? Cara, eu faço esse intensivão, você vai ver que vai ter gente que não vai investir. Porque alguma coisa trava. Alguma coisa trava. E faz parte. Mas todos que pedem ajuda, a gente ajuda. E consegue. Então, por que eu tenho um grupo de acompanhamento? Porque eu seguro na mão das pessoas. Às vezes elas precisam de ajuda. De alguém, de um mentor guiando. Isso para qualquer área da tua vida. Então, o sucesso deixa a pista. Lembra disso, tá? Sucesso deixa a pista. Até os insucessos também, para você não seguir. Então, o que eu acabei de falar com vocês, cara, eu dei 5 tipos de investimentos ruins. Dentro desses 5, eu investi em 4. Eu já tive... eu trabalhei em CLT, hoje eu sou empresário, mas eu trabalhei durante muitos anos de CLT. Então, eu poderia continuar com aquilo lá e depois eu ficar refém. Já tive poupança, previdência privada, pirâmide financeira. Eu só não tive título de capitalização. Entendeu? Então, que você veja que, cara, que merda que o Renan falou ali. Ele caiu em várias, eu não caí em nenhuma. Então, pô, que bom que ele me alertou. Que agora que eu não caio mesmo. Eu não preciso aprender com os meus erros, sabe? Eu posso aprender com os erros dos outros, pô. Por que não? Então, tanto sucesso quanto insucesso deixa a pista. Simples assim, tá? Um grande abraço, muita produtividade financeira e bora evoluir. Tchau, tchau.